Louvado seja o nome do Senhor, para sempre, pelos séculos dos séculos. Que privilégio, irmãos, é estarmos aqui nessa noite mais uma vez, para louvar e engrandecer ao Senhor. Sabe, estava pensando ali, enquanto estávamos adorando ao Senhor, enquanto estávamos no momento de adoração, imaginando o Senhor, dando ordem aos coros celestiais, ordem aos seus anjos para que silenciassem, porque a igreja do Senhor, naquele momento, estaria adorando a Ele. Imagina isso, irmãos, o Senhor parando tudo para ouvir a mim e a você, prestando um culto de valor, adorando a Ele. Isso é maravilhoso. E nessa hora nós também iremos ouvir ao Senhor. Ele já ouviu a nossa adoração, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós essa noite. Amém, irmãos? Queridos, temos ouvido aqui nesses últimos dias, nesses últimos cultos, o Senhor falando de forma poderosa conosco, nos dando como que um direcionamento, nos dando como que instruções. Que tipo de direção o Senhor tem para a nossa vida nesse início de ano? O que o Senhor tem falado conosco? Logo no início do ano, o Senhor falou de maneira tão profunda conosco, de uma maneira tão poderosa, a respeito de arrumarmos a casa para receber a glória do Senhor. Os irmãos lembram? Fomos ministrados aqui através da vida da Andréia, e como essa palavra falou comigo, irmãos, a importância de arrumarmos a nossa vida, arrumarmos a nossa casa, para que o Senhor pudesse habitar. Para começar o ano bem, precisamos sim fazer uma faxina, uma limpeza naquilo que precisa ser limpo, uma organização naquilo que precisa ser organizado. E o Senhor falou conosco de maneira poderosa através da vida da Andréia. Continuando, o pastor Robson também foi usado pelo Senhor e nos ministrou a respeito do que acontece quando temos um encontro com o Senhor. Qual é o impacto que isso causa na vida do homem, da mulher que se encontra com o Senhor? De que maneira que isso nos afeta, como que isso nos impacta, como que isso faz uma mudança na nossa vida? O encontro com Jesus definitivamente muda a vida do homem, muda a vida da mulher, muda a vida do jovem, daqueles que ouvem a palavra do Senhor e a entendem. Todos aqueles que estão aqui nessa noite, eu tenho certeza que de alguma forma têm escutado o Senhor falar. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado com cada um, e nessa noite não será diferente, irmãos. Orei ao Senhor, pedi ao Senhor nesses últimos dias, com prantos, com rogos, dizendo: Senhor, continua a falar conosco, continua a ministrar à sua igreja aquilo que o Senhor tem para nós nesse início de ano. O Senhor, Ele tem propósitos bem definidos, e Ele usa a cada um de nós como bem lhe parecer. E aprove ao Senhor que eu estivesse aqui nessa noite. E eu estou muito grato ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra de Deus para a nossa vida. A palavra que o Senhor tem nos ministrado, que estará nos falando nessa noite, está no livro de Filipenses, no capítulo 2. Abra sua Bíblia, Filipenses 2, vamos ler dos versos 5 a 8. Aleluias. Santo é o Senhor. Filipenses 2, 5 a 8. Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Se não, acompanhe aqui, já está projetado. Vamos ler exatamente nessa mesma versão. Filipenses 2, de 5 a 8. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela leitura da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é poder. É o poder para todo aquele que crê, Senhor, para nós que somos salvos. A Tua palavra, Senhor, é a virtude que vem do Senhor. Pai, ministra aos nossos corações nessa noite. É o que nós oramos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. Eu gostaria de iniciar essa mensagem
trazendo uma pergunta, e é uma pergunta que parece uma pergunta muito simples, parece uma pergunta muito óbvia, mas é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de nós, em algum momento da nossa vida, já nos perguntamos, e talvez não tivemos a resposta exata, ou a resposta mais adequada para aquele momento de dúvida. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, se os irmãos sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Qual é o plano do Senhor? Qual o planejamento do Senhor para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, irmãos. E os irmãos lá do grupo de comunhão, onde a gente se encontra todas as terças-feiras, nós temos em alguns momentos voltado e repetido essa questão, porque essa não é uma questão tão simples como parece. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Irmãos, durante algum tempo, eu confesso aos irmãos que essa pergunta quase que deu um nó na minha cabeça, porque eu entendia que a vontade de Deus para a minha vida poderia ser muitas coisas. Eu entendia que a vontade de Deus poderia ser viagens missionárias, estar a serviço do Senhor em vários lugares, visitas, obras, evangelização, trabalho com crianças, trabalho com jovens, com adultos, discipulado, pastorear, cuidar da minha casa, fazer discípulos, pregar as boas novas. Mas dentro de tantas respostas, eu, clamando ao Senhor com sinceridade do coração, disse: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual o propósito do Senhor para a minha vida? Irmãos, eu tive uma resposta do Senhor e eu quero compartilhar com os irmãos, e talvez essa resposta seja uma resposta que você gostaria de ouvir. A vontade do Senhor para a nossa vida é que nós, escute, sejamos mais parecidos com Jesus. É que nós sejamos mais semelhantes ao seu Filho amado Jesus. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós possamos andar como Ele andou, sentir como Ele sentiu, expressar o amor como Ele expressou. E eu fiquei pensando, mas Senhor, em que exatamente eu devo ser semelhante a Jesus? Em que exatamente eu devo ser semelhante? E esse texto, ele trouxe para mim uma clareza, irmãos, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu creio que devemos ser semelhantes ao Senhor, o primeiro aspecto que eu penso é na nossa conduta. Precisamos ser mais parecidos com o Senhor na nossa conduta, na nossa forma de nos conduzir, no nosso jeito de ser. Sabe, irmãos, eu leio lá em 1 João, eu gostaria que vocês abrissem, por favor, 1 João, capítulo 2, verso 6. 1 João 2, 6 diz que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Andar como o Senhor andou. Andar nessa terra como o Senhor andou. E eu fico analisando a minha vida, eu fico pensando: Senhor, até que ponto eu tenho andado como o Senhor andou? Até que ponto eu tenho me conduzido da maneira como o Senhor deseja que eu me conduza? Como que as pessoas olham para mim e qual é a impressão que eles têm com relação à semelhança com o Senhor? Sabe, os cristãos, eles foram pela primeira vez identificados como cristãos. Na verdade, eles foram denominados cristãos na cidade de Antioquia, porque aqueles discípulos, eles andavam como Jesus, eles falavam como Jesus, eles pregavam como o Senhor, eles se conduziam como mestre, como nazareno. E os cidadãos daquela cidade olhavam para aquele povo e pensavam: eles se parecem com aquele nazareno, eles se parecem com aquele homem, eles se parecem com Cristo,
com Galileu. Eles são pequenos cristos, eles são cristãos. Essa foi a primeira vez que aqueles irmãos foram denominados cristãos. Então, o que quer dizer cristão? Parecidos com Jesus, semelhantes a Cristo. As pessoas devem olhar para nós e de pronto identificar: nossa, como esse jovem se parece com Jesus, como essa moça se parece com o Senhor, como ele fala de maneira parecida com Jesus, olha como ele ora, olha como ele se veste, olha como ele se conduz, olha como é o tratamento dele com a sua família, olha como é que ele trata a sua esposa, olha como ela trata o seu marido, olha como eles cuidam dos filhos, olha como eles amam a palavra, olha como eles são desprendidos, olha como eles vivem totalmente para o Senhor. As pessoas precisam olhar para mim, para você, irmãos, e ter essa percepção. Precisamos ser mais semelhantes ao Senhor. Se você tem buscado do Senhor uma resposta para esse início de ano: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? A primeira coisa que nós devemos ter como resposta é: precisamos ser mais parecidos com o Senhor. Precisamos ser mais semelhantes a Cristo. Precisamos que de alguma forma as pessoas olhem para nós e encontrem em nós semelhanças com o Senhor. Irmãos, eu tenho andado em muitos lugares e tido contato com muitos irmãos, muitas pessoas que professam a mesma fé que nós. E eu tenho ficado em alguns momentos chocado. Não me escandalizo. Eu acho que hoje, pelo tempo que a gente já caminhou no Senhor, pelo pouco conhecimento que a gente tem, nós oramos e pedimos: Senhor, guarda o meu coração e minha mente para que eu não me escandalize. Mas é fato que às vezes eu fico chocado, irmãos. Pessoas que se dizem cristãos, pessoas que batem no peito e dizem: eu frequento a igreja tal, eu sou batizado há não sei quantos anos, eu tenho ministério, eu vivo na igreja, eu nasci na igreja praticamente. E você olha a vida da pessoa, você vê os frutos, a fala, o comportamento, e essa pessoa não parece nada com o Senhor, não tem nenhuma semelhança com o Senhor. E eu provoco, irmãos, eu costumo provocar, eu costumo aprofundar mais, irmãos, fala mais sobre a sua fé, fala mais sobre a sua vida com Deus, fala mais sobre a sua experiência de regeneração, de transformação. Sabe, às vezes quando estamos evangelizando e pregando ao Senhor, e eu me deparo com alguns irmãos, eu gosto de perguntar aos irmãos: queridos, qual é a convicção? O que te traz uma convicção de que você é um salvo? Alguém que foi lavado e remido pelo Senhor, alguém que teve um encontro real e verdadeiro com Ele. Eu gosto de provocar, irmãos, eu preciso melhorar nisso. Mas eu espero ouvir uma resposta, e a maioria das respostas que eu ouço é: eu vou na igreja, eu tenho o hábito de ir na igreja todo domingo, eu fui lá na frente um dia, eu levantei a minha mão, eu participo de ministérios tal e tal, eu dou o dízimo, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu faço, eu fiz, eu me posicionei, eu ando assim. A maioria das respostas, irmãos e irmãs, não tem: o Senhor Jesus pagou o preço pela minha vida, por isso hoje eu sou um regenerado. Eu deveria ter sido alvo de toda a ira de Deus, de todo o castigo que o Senhor Jesus tomou sobre si. Eu deveria ser aquele que o Senhor deveria despejar toda a ira pelos muitos pecados, mas alguém pagou o preço pela minha vida, e esse alguém é Jesus Cristo. Irmãos, como é difícil ouvir uma resposta parecida com essa. A maioria das respostas é: eu faço, eu tenho isso, eu frequento uma igreja, mas isso ainda não é evidência de alguém que pode ser chamada cristão. Cristão é
alguém semelhante a Cristo. Que nessa noite a gente possa se autoexaminar. A palavra diz: examine-se ao homem a si mesmo e veja se está na fé. Até que ponto, irmãos, a nossa forma de nos conduzir tem nos identificado como verdadeiros cristãos? O segundo ponto que eu penso que é um dos aspectos primordiais no qual nós devemos buscar para ser semelhante a Jesus é na oração. Na oração. O Senhor Jesus foi um homem de oração. O Senhor Jesus orou instantemente, incessantemente. Em vários momentos nós temos relatos do Senhor orando e clamando ao Senhor. Em quais momentos, Pedro? No momento em que o Senhor foi levado ao deserto para ser tentado. Ali, irmãos, foi talvez uma das maiores provas que o Senhor passou. Um dos momentos mais agudos da sua vida, dessa sua trajetória aqui, curta trajetória. O Senhor orou e clamou, porque se não estivesse orando ali, irmãos, enquanto estava ali naquele monte sendo tentado, certamente ele sucumbiria. Como tem sido a nossa vida de oração, irmãos? Como tem sido a nossa disposição para orar? O quanto que nós temos de fato investido tempo? Eu não vou usar o termo gastado tempo, o quanto nós estamos gastando tempo em oração, mas o quanto nós estamos investindo tempo em oração, dentro do nosso quarto, em secreto. A palavra do Senhor diz: e tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ali orarás ao Senhor. O quanto que nós temos feito isso desde o início do ano. O quanto que nós temos tido a disposição de participar de movimentos, de reuniões de oração, como aqui acontece aqui toda sexta-feira às 7 horas da manhã. Como tem sido a nossa disposição, o nosso desprendimento para buscar essa característica que é uma marca imprescindível do cristão: vida de oração. Irmãos, eu não conheço ninguém que consiga vencer as lutas, o pecado, as dificuldades, as tribulações da vida, se não tiver uma vida regada em oração. Eu não consigo lembrar de uma pessoa, que se diz: eu sou alguém que está firme na rocha, firme no Senhor. E aí você pergunta: você tem orado, irmão? Quanto tempo você tem gasto em oração diante do Senhor? Não tem orado. Você tem buscado ao Senhor no secreto, nos montes, nos vales? O quanto que você tem orado e rogado ao Senhor para que você seja cheio do seu Espírito, para que esse ano seja um ano diferente na sua vida, para que esse ano seja um ano realmente relevante para nós como igreja do Senhor, para que as situações da sua casa mudem. Irmãos, eu não vou nem entrar no aspecto mundial. Vamos falar da nossa casa, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos parentes que não conhecem o Senhor. O quanto nós temos chorado e orado por cada um deles. O quanto nós temos literalmente sangrado os nossos joelhos na presença do Senhor, em oração, em súplica, em rogos, para que as situações de dentro da nossa casa mudem. Precisamos orar como Jesus orava, irmãos. Precisamos orar como o Senhor orava. Precisamos ser semelhantes a Jesus nesse aspecto, na oração. Na oração. O Senhor, antes de escolher o seu colégio apostólico, aqueles 12 que estavam ali junto com Ele, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele passou a noite orando e clamando ao Senhor. E quando Ele desceu do monte, aí sim, Ele convocou aqueles homens. Às vezes, irmãos, temos decisões importantes a tomar. Às vezes temos decisões que precisamos definir. E assim como o Senhor, pensem os irmãos, o Senhor soberano, Deus, Criador, onisciente, investiu esse tempo para tomar essa decisão
que não foi qualquer decisão, irmãos. Foi a decisão de escolher aqueles 12 que estariam junto dele. E ele se retira e vai orar, e vai clamar ao Senhor. Vocês querem ver onde isso está escrito? Nós vamos ler lá em Lucas 6. Abra sua Bíblia comigo, Lucas 6. Aleluias. O Senhor está falando, irmãos, nessa noite. Ouçam a voz do Senhor. Lucas 6, a partir do verso 12, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Olha a importância da oração. O Senhor se retira para orar, passa a noite orando. Imagina o clamor do Senhor, irmãos. Senhor, revela, Senhor, quem são esses homens que estarão dando continuidade a essa obra tão importante de propagação do Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Se estamos aqui hoje, irmãos, ouvindo a palavra, reunidos como igreja, é porque o Senhor, depois de uma noite intensa de oração, separou homens para dar continuidade ao trabalho missionário que Ele iniciou. O Senhor orou também pela igreja, orou por mim e por você, irmãos. Olha a oração do Senhor. Senhor, oro por aqueles também que vão vir a crer. O Senhor estava orando por mim e por você, momentos antes dele ser crucificado, pouquinho tempo antes dele ser preso. O Senhor separa um tempo de oração para orar por mim e pela sua vida. Irmãos, novamente, as decisões que temos para tomar esse ano, que não sejam tomadas antes e debaixo de oração. Você tem decisões para tomar? Você tem projetos para seguir? Você tem caminhos para trilhar nesse ano de 2020? Antes de tudo, ore. Peça a direção do Senhor. Gaste tempo em oração. Retire-se para orar. E o Senhor há de nos responder. Aleluias. O terceiro aspecto que eu penso que nós precisamos buscar ser semelhantes a Jesus, irmãos, e que tem tudo a ver com esse segundo aspecto, que é a oração, é a comunhão com o Senhor, a comunhão com o Pai. Jesus tinha íntima comunhão com o Pai. Ele buscou essa comunhão. Ele investiu em comunhão, em tempo com o Pai. Não havia o menor sentido para Jesus estar fazendo todas as coisas que Ele fez, se Ele não estivesse numa conexão muito fina entre Ele e o Pai. Ele não se perdeu, Ele não se desviou, Ele não se distraiu. Enquanto o Senhor esteve aqui, Ele buscou essa comunhão, essa conexão com o Pai. Sabe, irmãos, a comunhão que Jesus tinha com o Pai era tão profunda, era tão íntima, que Jesus falou em um determinado momento: quem vê a mim, vê ao Pai. Nós somos um. Vocês não entenderam esse princípio ainda? Nós somos um. E aqui tem um princípio que nós como igreja precisamos entender, que é o princípio da unidade. Irmãos, precisamos buscar a unidade com o Senhor. Precisamos buscar essa sintonia com o Pai, ao ponto que as pessoas olhem para nós e vejam: não vejo diferença, são um. É um ali, parece que o que ele fala, o que ele vive, está tão de acordo com a palavra, com Deus, que não há diferença. A unidade, irmãos, é algo tão importante. A comunhão com o Senhor é algo tão importante, que o próprio Senhor Jesus, Ele vai falar na sua oração: Senhor, peço
que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Sabe para quê, irmãos, que Jesus estava orando a respeito disso? Orando a respeito da unidade? Para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus. Então a unidade, o propósito da unidade é para que o mundo creia. Isso está escrito em... Eu quero ver junto com os irmãos, João 17, abra sua Bíblia, a oração de Jesus. Jesus está orando, a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora todo o capítulo 17 é uma oração que Jesus está fazendo, e lá no verso 21, ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a importância, irmãos, da unidade. Olha a importância de sermos um, de termos comunhão uns com os outros, de termos unidade uns com os outros. Eu particularmente, irmãos, durante um tempo da minha caminhada, eu confesso aos irmãos que eu considerava talvez pouco importante a questão da comunhão. Confesso aos irmãos, eu achava que os momentos de consagração, de busca de santidade, de jornadas missionárias, talvez fosse mais relevante. E eu pensava, comunhão é legal, é bom estar junto, mas não é só isso. O propósito da comunhão é que nós nos tornemos um só corpo, um só espírito, um só pensamento, um só Senhor e Deus. Para quê? Para que o mundo creia. Às vezes nós nos esforçamos e fazemos tantas coisas com a finalidade de que as pessoas creiam no Senhor. Você quer causar esse impacto na tua vizinhança? Você quer causar esse impacto na tua casa? Você quer causar esse impacto lá no seu trabalho? Busque a unidade. Busque a unidade com seu irmão. Busque a unidade com o Senhor, a comunhão com o Senhor. E aí os irmãos, as pessoas irão crer que o Senhor é Deus e seguirão a nós. Irmãos, um outro aspecto que eu também penso que nós precisamos, e aqui entrando diretamente nessa mensagem de Filipenses 2, de 5 a 8, que é no servir. Precisamos ser semelhantes a Jesus. Sim, precisamos ser semelhantes. Em quê? Na conduta, na oração, na comunhão com o Pai e no servir. Precisamos ser semelhantes a Jesus no serviço, irmãos. Sabe, o Senhor, Ele, enquanto esteve aqui conosco, Ele deu provas e teve atitudes que Ele nos deixa como exemplo. O Senhor, Ele lava os pés dos discípulos, e ali Ele estava dando um exemplo de servir. Como que tem sido a nossa vida de mordomia, ou de servir ao nosso próximo? Como que nós temos servido uns aos outros, irmãos? Como que isso tem sido na minha e na sua vida? Jesus também, em determinados momentos, Ele dava de comer. Olha a importância do servir. Às vezes nós espiritualizamos muito as coisas. Não, nós precisamos orar, nós precisamos pregar, nós precisamos ir e precisamos fazer. Mas, irmãos, precisamos servir também aquelas pessoas que estão próximas de nós. E quem é o nosso próximo? Quem é aquela pessoa que nós podemos considerar, esse é o meu próximo? O pastor tem falado e tem nos ensinado, todas aquelas pessoas que passam pela nossa vida. Esse é o teu próximo. Como que você tem servido o teu próximo? Seja companheiro de jornada, sirva ao teu irmão. De que forma? Assim como Jesus serviu, acompanhando. Jesus não apenas Ele dizia o que fazer, mas Ele ia junto com os discípulos. Ele não simplesmente Ele dizia, olha, como aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não façam aquilo que eu estou fazendo. Faça só aquilo que eu estou falando. Não, irmãos. Jesus, de uma certa forma, Ele batia no peito e falava, ei, venham comigo, façam o que eu estou fazendo.
caminhem da maneira como eu estou caminhando, sirvam da forma como eu estou servindo. Precisamos, irmãos, resgatar a simplicidade do Evangelho para questões simples, para questões que nós às vezes colocamos com pouca importância. Sirva mais, sirva com graça, com interesse. A palavra fala lá em Filipenses, o versículo que nós lemos, Jesus se despojando, ele não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Essa talvez foi a questão que demandou do Senhor, o Criador de todas as coisas, a maior humilhação. Se nós fôssemos comparar um ser humano, uma pessoa, sendo transformada numa criatura inferior, num verme rastejante, ainda está muito longe do Senhor Criador ter saído da sua glória e se transformado num ser humano. O Senhor, ele se despojou, ele abriu mão da sua glória, ele se vestiu com essa roupa de carne que nós temos, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas inclinações. Contudo, a palavra diz que ele não pecou. 1 Pedro 2,22 fala: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não pecou, irmãos, ele foi perfeito, ele fez uma obra tremenda e irrepreensível, e ele serviu aquelas pessoas que menos mereciam ser servidas, aquelas pessoas que estariam ali talvez à margem de qualquer tipo de favor. A verdade é, irmãos, que às vezes nós somos seletivos, nós selecionamos aquelas pessoas às quais nós queremos servir, às quais nós queremos atender de alguma forma. Ah não, essa pessoa aqui realmente merece, essa pessoa aqui realmente precisa. Aquele ali não gosta de trabalhar, por exemplo, aquele ali não gosta de estar na igreja, aquele ali sequer me ouve, então não, mas esse aqui sim, esse aqui se parece comigo, esse aqui é legal, está faltando um pouquinho só para ele virar crente. E aí a nossa tendência é atender essas pessoas. Sabe, irmãos, lá no sertão existe um testemunho, e eu ouvi muitos testemunhos nessa experiência que eu tive lá, de um certo povoado muito pobre, e que precisavam ser atendidos com cestas básicas. Eles eram muito pobres, irmãos, muito, beirando a faixa da miséria. E alguém levantou uma questão: esses não merecem, eles não gostam de trabalhar, eles são acomodados, eles gostam de se aproveitar da boa vontade dos outros, esses não. E é justamente esses que não merecem, irmãos, que devem ser o alvo do nosso serviço, porque foi assim que o Senhor fez conosco. Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos ter sido alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Eu e você, o que nós merecíamos, na verdade, irmãos, era o justo juízo pelos muitos pecados, pela vida que nós levamos em desacordo com a vontade, com a lei de Deus. Era isso que nós merecíamos. Mas o Senhor, mesmo nós sendo inimigos dele, o Senhor olhou para nós: são esses aí, são esses que serão alvos da minha misericórdia, da minha graça, são a esses que eu derramarei voluntariamente bênçãos sem medidas, derramarei do meu espírito, derramarei da presença do Senhor. Eles entenderão que eu sou o único Deus e que não há outro além de mim. Esse povo rebelde que outrora nós éramos foi alvo da misericórdia do Senhor. E da mesma forma, irmãos, o nosso servir, o nosso desprendimento em atender a alguém não deve ser baseado naquilo que nós achamos ou pensamos. Pensa naquelas pessoas, irmãos, que talvez são antipáticos à
a nossa fé, aquelas pessoas que não nos ouvem, aquelas pessoas que nos dão pouca importância, que muitas vezes zombam de mim e de você. Esses devem ser o alvo do nosso serviço. Esses devem ser. Irmãos, finalmente eu quero pensar com os irmãos no último aspecto, que é no que diz respeito à obediência. Obediência. Como eu falei no início aqui, nós temos sido ministrados aqui domingo após domingo, grupo de comunhão. Eu creio que os irmãos têm tido, dentro dos seus devocionais, do seu tempo com Deus, os irmãos estão ouvindo o que o Senhor quer, o que o Senhor tem. Os irmãos estão entendendo, alguns com mais profundidade, outros nem tanto, mas de certa forma nós estamos sendo ministrados pelo Senhor todos os domingos. O Senhor fala através da boca dos seus profetas, o Senhor fala através da sua palavra, o Senhor fala nos momentos que você está na sua casa lendo a Bíblia, numa pregação que você está ouvindo. O Senhor tem falado a nós nesses dias, amém, irmãos? Quantos aqui têm ouvido a voz do Senhor? Amém, temos ouvido a voz do Senhor. Porém, irmãos, o que eu quero trazer aqui para os irmãos nessa noite, e esse talvez seja um dos aspectos que mais mexeu comigo, no que nós devemos ser semelhantes a Jesus, que é a obediência. O texto vai falar que ele, tornando-se em forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência, irmãos, é uma palavra que num primeiro momento ela causa em nós uma resistência, ela causa em nós um problema. Existe algo em nós, em mim, em você, que quando nós ouvimos essa palavra, obedeça, se submeta, considere, vá por esse caminho. A primeira sensação que nós temos é a gente acaba desmerecendo essa palavra. A gente acaba, ok, vou ver, vou pensar, quem sabe, vamos ver. Quem nos ensinou isso, irmãos? Da onde veio isso? Sabe, eu fico vendo os meus dois meninos, o Samuel e o João, dois meninos, um de 6 e um de 4 anos. Que resistência para obedecer esses meninos têm, que dificuldade, como é difícil para uma criança, para um menino. Eu não ensinei isso a eles, irmãos, falo a verdade, eu não ensinei eles a serem desobedientes, eu não ensinei eles em momento nenhum a resistam àquilo que o papai está falando, aquilo que a mamãe está pedindo, resista a isso, não ensinei. Isso vem dentro do coração de todo ser humano, uma raiz de independência, de resistir a obedecer. E isso é tão forte, irmãos, que já nasce com o ser humano e acompanha o ser humano durante toda a sua vida. Obedeçam a palavra do Senhor. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes. A palavra do Senhor, ela, em diversos pontos, ela nos orienta e nos adverte, nos exorta. Sejam praticantes, retenham a palavra no coração, guardem a palavra, para que vocês possam vencer o dia mau. Irmãos, não adianta a gente ouvir sermão após sermão, mensagem após mensagem, e sairmos por aquelas portas. Foi legal, até que foi bacana, e entra segunda-feira, terça-feira, na quarta-feira, parece que a palavra foi dissolvendo da nossa mente. Até que ponto nós estamos retendo firmemente a palavra do Senhor? E mais do que isso, irmãos, até que ponto nós temos nos esforçado diligentemente para cumprir, para atender as demandas daquilo que nós estamos entendendo? Sabe o que faz a diferença entre a boa semente, a semente que cai em boa terra, e a semente que cai numa terra improdutiva? A diferença da semente produtiva é aquela semente que caiu numa terra, caiu no coração, e a semente é a palavra, e essa pessoa entendeu a palavra. A explicação da parábola do semeador que Jesus dá aos discípulos
é justamente essa. Essa é a chave, irmãos, é entender. Entender. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. A partir do momento que nós estamos entendendo que essa palavra faz sentido, espera. Eu entendi que o propósito para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida, é ser semelhante a Jesus. Ser semelhante a Jesus em quê? Ser semelhante a Jesus na minha conduta, na maneira como eu ando, na maneira como eu falo, na maneira como eu me visto, na maneira como eu estou lá no meu trabalho. Ser semelhante a Jesus na comunhão que eu tenho com o Pai, na minha vida de oração. Ser semelhante a Jesus no servir ao próximo, no servir aos meus irmãos. Ser semelhante a Jesus na obediência. É claro, irmãos, que assim como eu creio que os irmãos também, no decorrer, no início desse ano, já pensaram em muitos propósitos. E eu tenho falado isso também lá no grupo de comunhão. Eu não tenho dúvida que esse ano de 2020, irmãos, será um ano muito abençoado. Eu não tenho dúvida disso. Isso que eu estou falando aqui agora para os irmãos, não é uma frase de efeito, um chavão, algo que todo mundo fala. Irmãos, eu tenho convicção. Eu comecei esse ano com uma convicção, como há muito tempo eu não tinha, que esse ano de 2020 será um ano muito abençoado, será um ano de resposta, um ano de milagres, um ano de portas abertas, um ano de bênçãos, que nós vamos chegar no final do ano e vamos falar: Senhor, olha quanta coisa aconteceu, olha quanto milagre. Irmãos, eu já tenho recebido milagres, irmãos, eu já tenho sido alvo. Hoje é dia 19, hoje é dia 19 de janeiro, e o Senhor já tem derramado sobre a minha vida milagres, que em uma próxima oportunidade eu espero poder contar para os irmãos. Mas acima de todas essas coisas, irmãos, acima de tudo isso, que o principal propósito, a principal meta, nosso principal objetivo para esse ano de 2020 seja esse: eu preciso ser mais semelhante a Jesus. Essa tem sido a minha oração, irmãos, nos últimos anos. Esse tem sido o meu clamor. Eu tenho orado insistentemente por isso. Eu tenho rogado ao Senhor por isso. Porque a partir do momento que nós somos semelhantes a Jesus, a partir do momento que nós buscamos o reino, e entendam, isso não é uma barganha minha, isso não é um atalho que eu descobri e eu vou por aqui porque consequentemente as bênçãos virão. Não, irmãos, independente das bênçãos e dos milagres, o meu propósito, o meu objetivo, a minha principal meta esse ano, e para os próximos anos, e para a minha velhice, e para a minha família, e para os meus filhos, é que sejamos semelhantes a Jesus. Nós precisamos buscar isso, igreja. Isso vai fazer a diferença na sua casa, isso vai fazer a diferença nos seus propósitos, isso vai fazer a diferença lá no seu trabalho, porque as pessoas verão que há algo diferente em nós. Antigamente, um crente era identificado pela maneira como ele se vestia, por uma Bíblia debaixo do braço que ele carregava, por uma forma de falar. Só que até isso, irmãos, está deixando de acontecer. Estamos entrando numa modernidade e cada vez estamos ficando mais e mais longe dessa semelhança com o Senhor. Precisamos nos atentar para isso. Estamos no início de 2020, irmãos, e é necessário que nos atentemos a isso. Finalmente, irmãos, eu quero pensar com vocês em alguns aspectos a respeito da obediência. Pensa como nós somos resistentes com relação a isso. Talvez você aí, enquanto eu falei isso, você pensou: não, eu sou fácil para obedecer, eu sou tranquilo com relação a isso.
Não, eu obedeço. Sabe, a natureza, irmão, toda a natureza, ela se submete à ordem do Senhor. Em determinado momento, o mar, as ondas estavam revoltas, o Senhor num barco, o barco sendo agitado. Os irmãos conhecem essa passagem. Jesus estava no barco com os discípulos, e os discípulos amedrontados: Senhor, não te importa que pereçamos? Senhor, acorda, levanta, acuda-nos, salva-nos. E o Senhor, homens de pequena fé, com o movimento das mãos, o Senhor disse: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. A natureza se submete ao Senhor, a natureza lhe obedece, as enfermidades obedecem ao Senhor. Quantos enfermos, quantos leprosos, quantos coxos, cegos iam até o Senhor, e o Senhor, muitas vezes com uma palavra, com um gesto, com uma ordem, dizia: enfermidade, sai dele. E eu não encontro nenhum relato na Escritura, irmãos, de um encontro de alguém enfermo, de um paralítico, de um coxo que se encontra com o Senhor e que tem essa palavra liberada para a sua vida sair do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque as enfermidades se submetem à ordem e à autoridade do Senhor. Não existe autoridade, não existe enfermidade forte o suficiente, teimosa suficiente, ao ponto de resistir à ordem que o Senhor dá. Eu penso que os anjos se submetem ao Senhor. O Senhor, na sua autoridade, na sua soberania, ordena aos anjos para que nos guardem, para que se acampem aos nossos redor. A palavra do Senhor diz que aqueles que temem ao Senhor, os anjos do Senhor se acampam ao seu redor e os livra e os guarda. Os anjos do Senhor se submetem à vontade do Senhor, à autoridade do Senhor. Sabe quem mais se submete ao Senhor? Até os demônios, irmãos. Sim, os demônios se submetem ao Senhor. Não existe possessão maligna, não existe demônio, inferno, potestade que ao ouvir a ordem do Senhor se mantenha resistente. Não, daqui eu não saio, vou continuar aqui. Não existe, porque ao som da sua voz, ao som da voz do Senhor, pela autoridade do nome do Senhor, as legiões batem em retirada, os demônios saem em retirada, o inferno precisa se render. Não há ninguém que resista à autoridade do nome do Senhor. Tempestades, natureza, enfermidades, anjos, demônios. Irmãos, por que nós iremos resistir e não obedecer à voz do Senhor? Quem nós pensamos que somos para se manter firmes, colocar um pé firme? Entendi a palavra, tenho ouvido a palavra, estou entendendo a mensagem, mas Senhor, não vou, não quero, não vou fazer. Irmãos, a obediência talvez é a chave que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa no Senhor. Sabe, eu tive uma experiência, e eu já vou terminar, com um jovem missionário que estava servindo ao Senhor. A Deise conhece. Esse jovem estava servindo ao Senhor na África, e falar de missões na África pode parecer para alguns algo muito... jamais, não é para mim. E esse jovem, ele foi confrontado. Alguém chegou para ele e falou: rapaz, missionário e na África, você é muito corajoso, hein? Você é muito corajoso. E aquele jovem, ele falou: não, eu não sou corajoso, não acho que eu sou tão corajoso assim, eu sou apenas obediente. Corajoso eu vou precisar ser, se após eu entender o meu chamado e a ordem que me foi dada, estar diante daquele que me enviou.
Que justificativa que eu vou ter? O que eu vou falar para o Senhor? Aí eu preciso ter coragem. Aí eu preciso estar realmente bem firme. Então, irmãos, não é uma questão de coragem. Obedecer não é uma questão de coragem, é uma questão de decisão. Decida ser semelhante ao Senhor nesses aspectos. Que 2020 seja de fato, irmãos, um ano diferente para nós. Que 2020 seja marcado como um ano cheio da presença do Senhor. Jovens cheios do Espírito Santo. Oh, como eu tenho rogado, irmãos, como eu tenho clamado, o Senhor sabe, o Senhor é testemunha disso. Eu tenho desejado ver uma geração de jovens cheias de Deus, cheios da presença do Senhor, assim como Estevão, assim como José, assim como Davi, jovens que não tinham nada por precioso, além de servir aquele que eles conheceram, além de servir ao Senhor, jovens cheios do Espírito Santo, que por onde iam, prodígios e sinais aconteciam, coisas maravilhosas aconteciam. Ouçam, jovens, vocês são do Senhor, busquem ser mais semelhantes ao Senhor. Eu tenho desejado, irmãos, ver uma geração de homens com H maiúsculo, homens que honram o seu chamado, homens que entendem o seu papel e a sua vocação, homens que entendem que mais precioso que qualquer planejamento financeiro, acadêmico, enfim, entendem que o principal alvo é ser parecidos com o Senhor. Homens que amam a sua esposa como Cristo amou a igreja, homens que estão dispostos a morrer por essa causa. Irmãos, precisamos entender. Eu tenho orado, irmãos, e pedido ao Senhor que o Senhor nos dê uma igreja com mulheres piedosas, mulheres vigorosas na oração, mulheres que se ajoelham para orar e que oram incessantemente, que clamam ao Senhor e que têm as suas orações respondidas, porque o Senhor é Deus que responde oração, irmãos. Vejam o exemplo de Ana. Ana orou e clamou ao Senhor, clamou com tanta força, clamou com tanta intensidade, que houve momentos em que Ana já não, as palavras de Ana já não faziam mais sentido. Pode ser que aqui tenham algumas Anas, e pode ser que o sacerdote da sua casa não esteja entendendo bem o que você está fazendo. Pode ser que eles estejam pensando: essa mulher é louca, essa mulher está embriagada a essa hora do dia. Escutem, Anas, não deixem de orar, não deixem de clamar pela presença do Senhor, não deixem de clamar pelo milagre de vocês, não deixem de clamar pela presença contínua do Senhor na sua casa. Irmãos, eu tenho orado por uma igreja realmente relevante para essa cidade, realmente importante, não apenas no aspecto físico, mas uma igreja relevante, uma igreja cheia de homens e mulheres que vão e que atendem o chamado missionário, que estão dispostos a perder a própria vida pela causa. Que sejamos semelhantes ao Senhor nesse ano, amém, irmãos? Que estejamos preparados para atender a isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma disposição, caminhar da forma como o Senhor caminhou, andar, orar, ter a comunhão com o Pai. Precisamos buscar isso, irmãos. Fiquem de pé, nós vamos orar. Me transformou no meu jeito imperfeito, me aceitou.
deixar ser o que sou toda vez que Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar: bem-vindo ao lar, pra onde for, vou te esperar. Pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o seu lugar. Foi só deixar ser o que sou toda vez que Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar: bem-vindo ao lar, pra onde for, vou te esperar. Pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o seu lugar.